Zadocast tá na área, episódio número 3. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre gestão com a nossa queridíssima Marcela, que é empreendedora, que daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve e aciona lá o sininho, porque todos os sábados às 15 horas tem episódio novo, tá bom? Fica ligado. E se você quer patrocinar o nosso programa, quer ser um patrocinador, um parceiro, se tem uma empresa, ou se você tem algum projeto que faz sentido com o nosso, gerando demanda para o mercado fitness, fala comigo direto no meu WhatsApp, 849-8876-7980. Muitíssimo bem-vindo você que está me acompanhando pelo YouTube, você que está nos ouvindo pelo Spotify. É muito importante o tema de hoje, falar sobre liderança, falar sobre estratégia, delegação. Você consegue delegar para o seu time? Você consegue passar de forma clara o que eles devem fazer, como eles devem fazer? Hoje tem um especialista aqui, ó, empresária, tá gerindo muito bem o seu time lá nas suas academias. Começou do mesmo jeito que o zelador, arrendando uma academia. Hoje é proprietária de 3 academias. Grupo N, Academia N2, academia que muito presta um serviço de excelência para a comunidade aqui de Natal. Muito organizada, esse nome de organização, viu? Uma academia muitas vezes de bairro, você olha, como é que eu me organizo, como é que eu consigo, eu não tenho verba, não tenho tempo. A Marcela vai trazer muitas dicas de como é que a gente consegue organizar a nossa academia. E ó, já dá aqui as boas-vindas para minha bancada, Marcolino, Evans, Marcela, e eu vou passar agora direto para ela, tá? Mulheres é quem manda aqui, é a segunda, episódio 3 com a segunda mulher, olha aí, ó. Isso aí. Mulher quem manda, então já passar a bola para ela nesse bate-papo aqui, pra gente ficar bem à vontade, porque ela é preparada para falar. Ela é. Olha aí. E se ela não for, ela vai desenrolar ao vivo aqui, porque aqui é no improviso, viu? É ao vivo. Ó, Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez pelo seu aceitar o convite. Essa correria, você é mãe agora. E aí ter 3 academias para gerir, muitos projetos. Você ainda faz mentoria com outras empresas. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal e já desse as boas-vindas. Olá, pessoal. Tudo bem, pessoal? O que é que acontece, né? Eu tenho academia já há 12 anos. E nesses 12 anos eu comecei como Wesley. Arrendei uma academia junto com meu esposo, Nicolas. E começamos trabalhando, né? Trabalhando duro. E com o tempo a gente foi tendo vários colaboradores, foi entendendo mais um pouquinho da parte de gestão, do próprio mercado fitness, né? Como se comportava. Passamos aí por altos e baixos, passamos também por uma pandemia, mas estamos aqui. Hoje a gente está com 3 unidades, né? Temos 35 colaboradores. A gente presta... O nosso propósito mesmo é desenvolver e transformar pessoas, né? Tanto os nossos clientes, com relação à qualidade de vida, ter realmente um estilo de vida mais saudável, quanto os nossos colaboradores, fazer com que eles sejam pessoas melhores a cada dia lá na nossa empresa. A gente diz que o Grupo N é uma escola. Já passaram mais de 100 pessoas lá conosco, né? Entre estagiários, pessoas que já foram, já voltaram. E eu fico feliz com o resultado que a gente tenha atingido até hoje. Perfeito, ó, muito bom, tem muito papo aí, tá, gente? Fica ligadinho, mas antes, quero que vocês se apresentem. Eu não sei se eu começo com ele, se eu começo com ele, mas eu vou passar para você que tá aqui na cadeira da Bruninha, né? A Bruninha hoje não tá presente, mas tá aqui o Evans, para poder organizar a logística melhor. A gente vai fazendo um rodízio, né? Evans, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite não, mas seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, mandar um abraço aí pra Bruna, né? Que hoje não tá aqui, mas eu recebi o seu abraço no episódio 2, viu? No episódio. Olha aí. Eu acompanho, tá? Olha pra quem aí. não sabe, eu acompanho. Mas é um prazer imenso estar com vocês, estar com a Marcela. Acabei de conhecer a Marcela, né? Pessoalmente. Também, já conhecia, tinha ouvido falar em algumas das suas academias, né? E é um prazer imenso. Vamos trocar uma ideia aqui muito boa hoje, né? Vamos aprender muito. E sejam bem-vindos também, tá? Sejam bem-vindos. Fica aí ligadinho aí no Zelador Cast. Vai lá, Marco. Isso aí, mais uma vez aqui com essa turma, né? Hoje com a Marcela, que vai nos ajudar aqui também num tema que nós vivemos, né? Que é a questão da liderança, de gestão e principalmente delegar. E ela dá um pequeno spoiler, né? A respeito aí também de missão, valores, cultura de uma empresa. Então Perfeito. Vai ser um bate-papo hoje interessante. E você que está aí, pode assistir também e aprender um pouco mais conosco. Perfeito, gente. Ó, Marcela, você
já entrando um pouquinho do tema, né? Liderança, estratégia de liderança, delegar para os seus liderados. Eu acho que para falar de liderança, as pessoas que têm esse tema ou que querem falar sobre esse tema tem que ter liderado alguém. Você vem liderando, você disse 35 pessoas. Vocês acham é pouco? Meu amigo, liderar uma pessoa já é difícil. Imagine 35 pessoas que pensam diferente, né, que agem de forma diferente. E a gente precisa ter esse cuidado de estar liderando essas pessoas. Eu trago 2 referências para mim, o zelador, como líderes. Um é o John Maxwell, uma referência muito bacana, um líder evangélico. Depois procura, você que está por aí nos ouvindo. O John Maxwell, ele traz muita referência sobre liderança dentro da igreja. E é um cara que ele tem um livro chamado O Livro de Ouro da Liderança. John Maxwell. E foi um divisor de água para mim conseguir liderar os meus liderados, os meus colaboradores. Foi quando eu li esse livro dele. E eu trago uma outra referência, é o Bernardinho. É um cara muito fantástico, tem muitos livros. Acho que todo mundo já conhece ele, a história dele. Se você acompanhar os livros dele, você vai identificar lições de liderança. Claro, tem na prática que é a seleção de vôlei, né? Ele liderou muitos anos a seleção de vôlei. E para mim é 2 caras que eu vejo como referência em liderança, quando falo em liderança. Mas Marcela, me conta como é que tu faz lá a liderança, como é que é feita a liderança na tua empresa. É você que está à frente? É você que faz o processo seletivo, desde a entrada, os estagiários? Conta mais pra gente. Então, né, hoje não mais eu não participo de todo o processo. Mas a liderança que eu faço, eu gosto de dizer que é uma liderança compartilhada, né? Eu gosto muito de escutar os meus colaboradores. Hoje eu tenho uma gerente em 2 unidades, né? Na parte da N2, a gente tem uma gerente. E ela me ajuda muito, Rafaela é o nome dela. Rafa veio lá de baixo, né? Passou pela recepção. Eu digo muito que quem for liderar uma academia, ser gerente, ela tem que ter passado pela recepção. Pode chamar de consultora, enfim, o que você quiser, vendedora. Mas tem que estar lá, porque lá é onde acontece tudo da academia, de que é o coração da academia. A recepção é o coração da academia. Então, se a pessoa vier de lá, tiver passado ali pelo menos um ano e meio lá, tratando com os conflitos, com as coisas boas também, ela vai conseguir liderar o time, porque ela já tem repertório para quando acontecer qualquer tipo de eventualidade, ela dizer, isso já aconteceu, eu resolvi assim, né? Então, hoje, a minha gestão lá nas N2 é junto com a Rafaela e com o Nicolas, né? Mas na Natal Fit, a gestão tá só por minha conta e por Nicolas, por enquanto. Porque é uma empresa mais nova, uma empresa que a gente ainda está entendendo, ainda não tem muitos perfis de destaque lá para a gente dizer, vamos puxar esse talento aqui e desenvolver ele. Como eu disse, né, no início, eu gosto muito de desenvolver e transformar pessoas. Então, Rafa, eu vi um grande potencial, passava também pelo querer, que não adianta nada a gente querer desenvolver alguém, a pessoa não querer, né? E ela tinha esse potencial. Hoje ela lidera lá 20 pessoas, mais ou menos, porque o grupo maior é lá, de funcionários. E tem os desafios. Eu digo hoje que ela tá lá apagando fogo todo dia, né? E eu vim pro estratégico, que eu acho que é onde todos os gestores de academia, donos, proprietários, teriam que estar. A gente precisa estar no estratégico para pensar no nosso negócio, né? Ver como é que a gente poderia pensar em ter um ticket mais alto, em como o cliente está vivendo lá o dia a dia. E a gente preso no operacional, porque eu conheço várias academias pequenas, eu já fiz isso, o Wesley já deve ter feito isso, a gente ficava na recepção, a gente ficava lá, meu esposo dava aula de modalidades, de jump, local, step, todas as aulas que você imaginar. Isso é ótimo, porque cria um repertório de muitas situações, e a gente sabe realmente o dia a dia da empresa. Mas isso não é bom para a empresa, porque a gente chega num platô ali que a gente não cresce mais, porque não tem ninguém pensando. Tá todo mundo só trabalhando. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, e não tem como, né? A partir do momento que eu saí ali, que eu me vi e disse, não, esse não é o meu lugar, eu preciso, para crescer, contratar alguém, treinar alguém, aí sim. Aí a gente começou a crescer mais. Por quê? Porque eu saí daquele lugar ali, do apagar o fogo todo dia. E hoje a gente pensa em estratégias, e aí a gente hoje tem um atendimento muito diferente das academias do bairro, eu posso dizer, porque a gente faz pesquisa de opinião, a gente faz cliente oculto em outras unidades de outras academias lá no bairro. Presta atenção aí, ó. A academia da Marcela, as 3 academias, são academias
de bairros, academias que Isso. são menores, academia que vai gerar um ticket médio que ali 70, Isso. 80, né? R$70. Esse valor, ou seja, ela tá falando que faz pesquisa de satisfação, gente. Tem muita academia por aí pequena que diz, não tem como fazer, eu não faço, não precisa. O público daqui não precisa disso, ele não quer saber disso, né, Marcelo? Precisa porque a gente, eu digo muito isso a quem está em cargo de liderança lá na academia. A gente precisa vender o que o cliente quer, não o que a gente acha que tem que vender, né? Então, para isso, eu gosto muito já pegando um gancho aqui, eu gosto muito de fazer uma coisa. Ter a experiência do cliente. Não é vender o que eu acho que deva ser vendido. É chegar lá e usar a academia. Ver que o banheiro não tá legal, se tiver, né, sujo, ver que tem uma máquina que tá mal posicionada, ver que tem algo que eu podia tirar, isso aqui ninguém usa, por que isso tá aqui? Vamos tirar, vamos botar outra coisa. Então, percorrer esse caminho do cliente é muito interessante, porque você consegue identificar detalhes, que no final são as coisas que importam, né? Principalmente na academia de bairro. Como é que a gente se diferencia de uma low cost? Pelo atendimento. Perfeito. Porque máquina, a gente não vai ter aquela estrutura, não tem como. Só que a parte humana do negócio, ela se sobrepõe. Então, muitas vezes o valor é mais baixo, sim, mas por eles terem planos, terem outras facilidades que às vezes, né, recorrência e tal, às vezes o cliente vai para lá, mas aí a gente tem muita demanda de retorno. O cliente vai, conhece e volta. Ele diz, não, mas lá é massa, é bacana, estrutura é linda, mas não tem gente. Uhum. A gente gosta de gente para atender, para saber assim, ei, cadê seu filho? Tá tudo bem? Sua esposa nem veio hoje, sabe? Tratar o cliente pelo nome é um Perfeito. O lado diferencial. mais humano da coisa. Né? E aí, pra Isso. você que tá aí nos vendo aí pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, se você tá com medo de ter uma academia perto de uma Smart Fit, ou esse mercado tá saturado, não tem como colocar uma academia, porque só tem uma academia quem tiver máquinas de última geração, a Marcela tá trazendo aqui que não é bem por aí. A experiência, a Marcela tem abriu uma low cost bem próximo dela. Bem próximo mesmo. Na verdade, no meio das duas unidades, né? Pois no meio, ela tá, ou seja, ela tem uma Smart Fit um player do mercado. Tem uma Smart Fit do queridíssimo Edgar Corona no meio das duas empresas dela. Ou seja, cara, ela conseguiu, ela disse que tem até mais alunos, né? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que é o medo de qualquer empresário do ramo de academia independente, né? Essa academia de bairro. Abrir uma low cost perto de você. Por quê? Porque seu primeiro pensamento é de desespero. Às vezes eu vou fechar. Não tem como, vou fechar, porque não tem como concorrer. Lá tem ar-condicionado, lá tem isso, lá tem aquilo. Gente, se você for organizado financeiramente para aguentar o tranco da galera aí e voltar, você sobrevive. Por quê? E ainda consegue mais alunos. Porque esses grandes players, né, do mercado, eles trazem pessoas que nunca nem ouviram falar de academia. Ele tira seu avô, escrito sofá. Olha aí. E aí, esse seu avô foi pra lá, mas aí ele não conseguiu ser bem atendido, é um outro perfil, né, de atendimento, a gente sabe que não é uma certa curiosidade, né? E não é o que eles vendem também, eles não prometem, o que eles prometem, eles cumprem, eles são bem coerentes com a proposta do negócio, só que o cliente não sabe, tá acostumado com academia de bairro, e aí ele volta e diz, não, eu vim pra cá porque aqui é mais tranquilo, aqui tem, às vezes, menos gente, mas a afirmação principal que eu escuto, que a gente faz muito pesquisa de opinião, é, não, eu voltei porque eu gosto daqui, aqui é como se fosse minha segunda casa. Aí isso não tem preço, né? Você escutar que seu atendimento tá valendo a pena. Olha, e tem gente que só vai iniciar exercício físico, atividade física, quando abrir uma academia desse porte perto da minha casa, eu vou. Tem gente que tá só esperando, ainda não entrou numa academia, não tá se exercitando por conta disso. E aí, quando chega, realmente, essa pessoa, como a Marcela diz, vai lá e não se identifica, acha que tem um erotismo muito forte, acha que aquele público não é para ele, tem gente que é muito conservador. Então, a gente tem, dentro dessas low cost, tem uma mistura de muitos perfis. Perfis de todo tipo que você imaginar. E, às vezes, tem gente mais conservadora, tem gente que não gosta muito daquilo. Eu estava observando agora a Estilo, antes de vir para cá, o quanto a gente tem um público que é completamente diferente do público convencional. Nós temos idosos, mães levando filhos, pessoas acima do peso, homens gordinhos. Tem lá cheio de homens gordinhos. E eu disse, cara, que bacana. É por isso que eu acho que eu tô em pé ainda. E a turma se sente acolhida, né? Exatamente. Eu disse, cara, é interessante demais isso, né? A gente foge muito eu tento toda hora
a estratégia que a gente vai criar é fugir do público convencional. Não que ele não seja bem-vindo e não que não tenha, mas não é predominante nas nossas academias. A gente tem um público infantil e um público idoso, pessoas acima do peso, muitas pessoas acima do peso, gordinhos que não se sentem bem, que querem um treinamento personalizado, mais próximo e tal. E aí a gente consegue passar dessa fase. Agora, tem uma coisa que você falou que eu achei interessante, e eu vou até fazer essa pergunta. Essa questão de você fazer com que a tua equipe, a tua academia, ela se segure, se firme naquela cultura, naquele perfil, é algo que acontece de forma automática, ou você que tem que transmitir essa cultura para... Porque eu acredito que seja esse motivo pelo qual você e o seu esposo estão mais lá na Natal Fit, né? Porque você quer implantar a cultura ali, talvez. Fala um pouquinho sobre isso. Acontece de forma automática, assim, a cultura de uma empresa, de uma academia, você tem que transmitir esses valores, as pessoas, a equipe, ela capta isso automaticamente, ou é uma mistura que você tem que ali tentar afunilar aquilo ali? Como é que funciona essa parte? Então, eu acho que é um dos maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer segmento, é criar cultura empresarial, né? Que é aquele gestor invisível, a gente diz. Hoje na N2, eu posso dizer que no grupo N, inclusive, na Natal Fit também, eu tenho um grupo muito bom, né? De profissionais muito, muito capacitados. Só que na N2 eu já consigo ter aquela cultura que ela anda só. Por quê? Porque a N2 já está há 12 anos no mercado. Então, meio que... Sabe quando um funcionário sai, o outro entra já... No automático, a cultura já é absorvida. Mas isso não acontece do nada, né? Isso é um trabalho de formiguinha e, assim, de repetição. De liderança, que o nosso tema é liderança, né? De liderança. Você tem que estar junto do seu colaborador, tem que se preocupar em dar as boas-vindas a ele, fazer um negócio acolhedor. Você quer que o aluno se sinta acolhido, Sim, né? Primeira pessoa que você tem que acolher é seu colaborador. Esse caminho não funciona inversamente. Vamos tratar o cliente muito bem e para os colaboradores nada. Não vai funcionar. Seu primeiro cliente é seu colaborador. E aí você faz o que for possível, trabalha aquela parte de escuta. Agora, um diferencial é treinamento. Porque o educador físico, principalmente, a recepção, eu vou até tirar dessa parte porque eu acho mais fácil treinar. Mas o educador físico, ele tem um perfil de trabalhar em várias empresas. Então, ele vai pegar a cultura da Estilo, aí ele pega a cultura da N2, da Natal Fit, aí ele pega a cultura da Tutubarão. E aí, quando ele chega lá, ou ele chega aqui, ele dá aquele choque. Perfeito. Numa empresa pode acontecer uma coisa, na outra não pode. Porque são gestões diferentes, são produtos diferentes, serviços diferentes. E aí é onde a gente tem o trabalho. Por quê? Porque você tem que ficar falando a mesma coisa até entrar na cabeça da pessoa e você tem que fazer ela entender por quê. Não adianta dizer, não faça isso. Olha, aqui a gente não trabalha assim, por isso, não dá certo. Conta a experiência, mostra fatos. Às vezes as pessoas não acreditam. E aí acontece a situação. Aí você já falou, né? E você diz, eu falei pra você que isso poderia acontecer. E aí essa pessoa começa a acreditar e dar mais valor ao que você fala. Porque eu gosto de trabalhar muito com prevenção de coisas. Então, eu tenho um manual de objeções, por exemplo, para recepção. A gente já sabe quase todas as objeções que um cliente chega. Só que cada cliente é um cliente. Então, sempre vai surgindo. E a gente vai alimentando isso nesse documento. Então, toda recepcionista que chega nova, ela recebe isso. Todo professor que chega novo, recebe o manual do professor. E aí, essa cultura só fica mais fácil de ser implementada por isso, porque há um padrão, né? Que a gente valoriza muito os processos lá no Grupo N. Isso facilita muito a gestão. Você acha que a cultura também é delegável, assim como outras funções? Por exemplo, você achou... essa é a minha pessoa, minha fiel escudeira. Você acha que é delegável? Se você tiver processos. Se você não tiver processos, você não consegue delegar a cultura. O manual que a Marcela traz, justamente são os procedimentos operacionais padrões. Às vezes, né? É o POP, ela substitui um colaborador, mas ela tem o manual da empresa, né? E isso é muito bacana, são as diretrizes organizacionais de cada empresa. A Marcela, ela traz as diretrizes junto com a missão, visão, valores dela, que forma a cultura dela, né? E as diretrizes organizacionais é justamente como é que eu coloco em prática isso, como é que eu faço isso. Aí entra os POPs, os procedimentos operacionais padrões. Às vezes as pessoas não vai ficar muito robótico e tal, cara, acho que pelo menos um básico você tem que ter. O que é que eu faço quando eu chego, e quando chego em certo horário para onde é que eu vou, e quando termina o horário eu faço o quê?
Pelo menos você tem que ter isso, porque senão você é tipo assim, não vai ter sossego nunca. Nunca você vai sair do operacional, porque toda hora você tem que parar para poder pegar na mão daquela pessoa. Não, já tá tudo documentado. Você, ó, tá aqui, ó, segue isso aqui, o caminho é esse, vai por aqui, faz por aqui, ó. Porque se você não fizer, vai dar esse problema. Vai dar isso aqui, como você disse, trabalho na prevenção, eu já tô avisando, se você não for por aqui, vai acontecer problema. Então, é muito bacana isso. A gente fala muito nesse momento muito atual dos tipos de liderança. A gente tem os líderes democráticos, tem os líderes autocráticos, nós temos o líder coach. Qual o perfil que você acha que para esse modelo nosso, trazendo para o modelo de academias nosso, Sim. de bairro, academias tá mais muito próximo do cliente, a gente conversa muito com o cliente nos conhece e tal, a gente está muito no dia a dia da academia, por mais que a gente tenha gestores, coordenadores, mas a gente está muito no dia a dia da academia ainda. Eu estou muito lá no dia a dia, eu moro dentro da academia. Mas qual seria assim, o perfil que você usa, que você acha que daria certo, e que, sei lá, que de alguma forma tem algo peculiar para essas academias? Eu digo porque quando eu utilizei muito, há um tempo que eu fui coordenador, por exemplo, lá nas Carbo, na Carbo Fit, eu usava muito o perfil de liderança que era o paizão. Sim. Cara, o cara chegou, eu olhava pra ele tivesse triste, eu disse, vem cá, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Vem cá, eu tô com você, tamo junto, tamo Mais sei o quê. acolhedor, né? E aí eu ia fazendo, isso me desgastava no nível que eu chegava em casa exausto. Esse cara, meu irmão... E aí eu cativei todo mundo. Não tem como você não cativar todo mundo. Todo mundo tá com você, ó, o Wesley é bom, não sei o quê, é um líder massa, tal, não sei o que, acolá. E quando eles não produziam? E quando eles estavam errados? Quando tem que tomar decisões difíceis, né? Quando eu tenho que tomar decisão difícil. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu chego pro cara que toda hora eu tô... É um filho que eu toda hora tô dando colo. Entendeu? E hoje eu trabalho um outro tipo de liderança. Quando eu passo a ser proprietário da Estilo, como a primeira oportunidade de arrendar uma academia, eu uso outro tipo de liderança. Eu já não uso mais a liderança de ser bonzinho demais. É o líder democrático demais. Ó, todo mundo pode falar, opinar, não sei o quê, vem pra cá, tá todo mundo dentro. E às vezes na hora de dar um feedback, às vezes de dar uma advertência, eu não sabia. Eu ficava com medo, eu ficava suando, tremendo. E quando eu vou amadurecendo, vai chegando os novos desafios, você vai mudando o perfil de liderança. O que é que você acha? Marco também é um líder lá das nossas empresas. Marco está muito nesse... Ele está ali, ele circula muito no estratégico, no tático e no operacional ainda. Ele faz muito, ele é meu sócio na metodologia Inove, mas ele consegue circular e fazer esses três setores. Então, eu queria ouvir de vocês que perfil é o melhor, ou se não existe o perfil melhor. Eu digo muito de situação, eu uso liderança situacional. Exato, existe essa... Eu acho que tem duas diferenças aí. Estamos falando de qual líder, né? A gente está falando do líder dono da academia, está falando do líder gerente, coordenador, um subordinado. Porque quando você é um subordinado, a academia não é sua. Então, é normal você ter medo, você ser mais acolhedor, porque a academia não é sua, né? Os indicadores não estão lá ali batendo na sua porta todo dia, né? Os números. Embora a gente cobre resultado. Mas, no fundo, esse senso de pertencimento pode existir, mas na realidade não é. Então, se tiver algum problema, quem vai arcar é o dono, né? E se você for o dono da academia e for o líder também, porque também é possível fazer isso, eu acho que duas características muito importantes. Você tem que ter uma escuta ativa, muito ativa, fazer esse papel de acolher, de saber se está tudo bem, no que pode ajudar. As pessoas gostam de ser ajudadas. Mas você tem que saber até onde ir, porque tem problemas que você não pode resolver, né? Problemas pessoais, alguns problemas financeiros, e você pode orientar, direcionar e dizer, eu tô aqui para o que você precisar aqui dentro. Como eu posso fazer para você passar por isso de uma melhor forma? Mas não posso, assim, fazer por você. Eu faço uma gestão um pouco compartilhada com as pessoas de cargo de liderança, não com todos os colaboradores. Não dá para ser bonzinho o tempo todo. Uma das coisas que a pessoa também tem que aprender, quem estiver fazendo liderança de qualquer tipo, seja recepcionista líder, seja o coordenador da academia, o dono, o gerente, qualquer denominação que você der. Você tem que aprender a fazer escolhas. A gente tá ali naquele cargo para tomar decisões todos os dias.
Às vezes umas decisões mais tranquilas, mais fáceis, outras bem difíceis, como demitir alguém, por exemplo. É ruim demitir alguém. A primeira vez que você demite, terrível. A segunda é ruim. A terceira vai melhorando. E depois você diz, poxa, aquilo não tá fazendo bem para a empresa. E você, enquanto mesmo sendo um gerente, você vai dizer, poxa, o meu cargo também tá em risco. Eu tô colocando em risco a vida profissional de 35 pessoas em detrimento de uma que não quer. A gente tem que saber identificar essas personalidades ali dentro da empresa. E eu brinco muito, né? Nesses grupos de mastermind que eu participo, a gente diz, promove pro mercado, cara. Bota ele no mercado. Porque não tá alinhado com sua cultura. Entendeu? Não vai dar certo. Você vai morrer de treinar, você vai morrer de falar e não vai dar certo. Contaminando o grupo, né? A gente chama de fruta podre, né? Contamina mesmo. É igual o aluno vírus que a gente diz quando tem um problema assim, né? Aí ele começa a contaminar todo mundo. Mas isso tem solução. Eu acho que na liderança, a escuta ativa, saber tomar decisões, você é um tomador de decisões e resolvedor de problemas. Então, se você for bom nisso, e se todos os profissionais que trabalharem com qualquer cargo de liderança entender de pessoas, ele vai ser bem sucedido. Se descobrir esse segredinho aí de estudar pessoas, comportamento humano, você vai conseguir ter sucesso. De verdade. Mas vamos passar você, Marco. Quanto mais a gente estuda pessoas, comportamento, esse estudo é para se preparar para o pior de uma reação comportamental de um liderado, para se antecipar, muitas vezes, uma determinada, sei lá, você que está aí um tempo liderando os meninos aí, conversando, vê o tamanho desse desafio, porque quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Eu vou ser bem sincero, né? A gente, cara, a teoria é linda, é maravilhosa. É linda. Cara. É uma coisa que eu fico encantado quando o cara palestra sobre liderança. E é por isso que eu gosto muito do John Maxwell e do Bernardinho, porque são os líderes, eles trazem muita vivência do dia a dia, prático. Os caras estiveram lá na quadra, o Bernardinho, puxa, agora tá tendo um problema lá no vestiário, como é que isso não pode levar pra quadra, como é que eu vou contornar essa situação? No dia a dia, liderança, liderar, né? A gente estuda para se preparar para o pior, para o liderado, o ser humaninho lá, de alguma forma reagir de uma forma que você não espera e você tem algumas ferramentas, estratégias para poder contornar. Ou é situacional. Chegou na empresa, como teve hoje, mas você teve você teve uma cena, eu presenciei lá de um colaborador falando uma coisa para você e aí você foi lá contornando. O que é que você acha dessa... Perfeito. Dentro das diversas situações que nós vivemos e o que a literatura diz, pouquíssima gente põe em prática. Eu acredito que, primeiro, como bom líder, devemos ouvir. E assim, aos poucos, ir colocando realmente em prática um pouco do que a gente aprende. E, principalmente, ter resiliência. Não podemos tomar decisões de forma que venha a pesar, mas devemos ser racional. Uma coisa que faz totalmente sentido, que foi uma das poucas coisas que eu aprendi assim, realmente interessante dentro da literatura, é o que é bom para a empresa. O papel realmente do líder é o quê? Desenvolver novos líderes. Dando autonomia, mas essa autonomia tem que ser de forma ética e responsável. Então não é fazer o que a pessoa quer na hora que quer, mas sim o que é bom e o que é correto. Então eu acredito que como os bons líderes devemos formar outras pessoas que elas venham para somar e não somente querer realmente agir, e muitas das vezes de má fé se aproveitar da questão de cargo. Mas, principalmente dentro de algumas situações chatas e corriqueiras, nós devemos ter decisões mais acertadas. Sim. E, principalmente, saber o que é correto e bom para a instituição ou empresa. Perfeito. Show. Você estava falando dessa questão de estudar, quanto mais estuda, menos... Menos entende. Isso é a síndrome de Dunning-Kruger, né? Já ouviu falar? Síndrome de Dunning-Kruger? Não, viu? Quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe de nada, né? Aí por isso que você vai entendendo menos, né? Basicamente isso. Eu acredito que seja essa mesma síndrome que fala que tem gente que aproveita dela, vai descobrindo o mundo, né? Assim, não, aprendi isso e aquilo, agora eu sou o expert nesse tema, né? Tem gente que, inclusive, morre pela própria boca. É peixe, né? Morre pela própria boca. Aí ele falou, agora eu lembrei dessa questão. Agora, Marcela, essa é uma pergunta bem mais específica sobre a questão de delegar tarefas, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta, assim, na parte de delegar? A gente sabe que existem erros, né? O ser humano por si só, ele erra.
Mas quais são os principais desafios que você enfrenta, assim, ao delegar tarefas, ao delegar funções, ao delegar responsabilidades? E uma pergunta em cima da outra. Existe alguma ferramenta ou alguma forma de você identificar, contornar essas situações? Então, delegar é uma coisa que você tem que aprender. Existe uma diferença entre delegar e delargar. Eu digo isso direto a Rafaela, que é quem eu treino mais, né? Que tá mais comigo ali, eu digo que ela é minha sombra, tá? Eu e ela, toda hora pensando nas estratégias da empresa. O que é que acontece? Quando você delega, você tem que estipular algumas coisas, né? Só que muitas vezes o gestor que tá começando ali, ele não sabe delegar. Ele diz assim, Wesley, vá ali e compre o cabo de aço que torou lá a máquina. Aí ele mandou comprar. Só que o Wesley foi fazer outra coisa, o coordenador estava ocupado, surgiu um negócio ali, esqueceu. Ele não cobrou, aí passou 30 dias a máquina quebrada. Aí ele se lembrou porque ele passou e viu, Wesley, eu não mandei você comprar o cabo. Ele vai dizer, mas eu esqueci. Então, delegar, você tem que primeiro delimitar. Para quem? Quem é que vai fazer isso? Né? Qual o tempo que ela tem para fazer isso? Qual é o resultado que eu quero dessa tarefa que eu pedi para ela delegar? E qual o prazo que ela vai me entregar? Com isso tudo, você ainda vai ter que lembrar de acompanhar todo esse processo e no final do prazo dizer, Wesley, conseguiu comprar o cabo? Porque se você delegar e não acompanhar, não vai dar resultado. Uma ferramenta que eu gosto de usar muito é a agenda. Pode ser uma agenda virtual aqui, do Google Agenda. Eu sou velha, eu uso agenda manual. Legal. Eu gosto de agenda escrita. Hoje, eu digo que as minhas recepcionistas fazem parte da minha gestão. Então, a recepcionista que entrar na minha academia hoje, ela recebe uma agenda personalizada, já tá lá no kit de boas-vindas dela, certo? Com o nome dela, tudo bacana. Eu ensino ela a usar a agenda, eu não só dou a agenda. Eu digo, olha, você vai anotar suas tarefas rotineiras de segunda a sábado aqui, relativas ao trabalho. Você pode usar também para coisas pessoais, não tem problema. Mas ela é mais para o trabalho. E você vai colocar nessas datas as coisas que você tem que fazer que você não vai lembrar, porque a gente é ser humano, a gente não vai lembrar de tudo. Isso serve para o gestor também. Gestor que não usa a agenda, eu não sei como ele dá conta. Assim, talvez se ele tiver lá o dia todo, né? Porque não tem como, sinceramente, não dá. Se você não tem habilidade de usar agenda, isso é uma dica que eu vou dar porque meu esposo usa. Ele detesta qualquer tipo de agenda, física, virtual. Eu disse, cria um grupo aí no WhatsApp. Você e você. No caso, ele me botou também pra eu lembrar ele, né? Boa dica. Eu pensava que só eu tinha um grupo próprio no WhatsApp. E ele coloca, o grupo é agenda. O nome do grupo é agenda. E ele coloca lá as atividades que ele vai fazer no dia seguinte. Ele não funciona pra planejar, assim, o dia todos, tipo assim, fazer a agenda no domingo pra semana. Não, ele não funciona. Ele vai fazer a de hoje, a de amanhã, a de depois e tá tudo bem. O importante é você ter isso anotado em algum lugar. Eu acho que a parte de delegar, quando você estipula todas essas metas, acompanha, você não tem problemas. Eu hoje não tenho problemas em delegações de tarefas. O que é que pode acontecer? A tarefa não sair como planejado. Mas se eu estiver acompanhando de verdade e não chegar só no final, no prazo e perguntar, normalmente essa tarefa vai sair bacana. Porque eu vou dizer, não faça assim não, muda aqui, faça assado. E aí dá certo. E essa ferramenta é a melhor de todas, porque é planejamento, né? Quando você planeja, você escreveu ali, você já criou um compromisso. Quando ela coloca ali, ligar para o aluno tal que está doente e disse que só via 15 dias, ela coloca lá na agenda dela. Posso falar com você, fulano, tal dia? Aí a pessoa diz, pode. Ela não vai lembrar. Claro, tem 300 mil conversas no WhatsApp depois de 15 dias, né? Aí tá lá na agenda, ligar para o Wesley, que estava com a filha doente, que não estava indo para academia. Aí ela liga. A pessoa fica super feliz e ela consegue fazer um bom trabalho, entendeu? Só para constar, aviões caem, isso é real, aviões caem quando você não confere o que está lá escrito, né? Tem pessoas que quer confiar na própria memória, né? Muitas vezes. Aí dá certo. Cara, no dia a dia de hoje eu acho Não tem quase como, é impossível. Não É tem Google como. Agenda, brother. Eu vou no meu Google Agendazinho aqui. Eu ainda vou chegar lá. Uma ferramenta também que faz muito jus ao que o Marcelo estava falando é o 5W2H, né? Olha Que a aí. gente consegue direcionar quem, o porquê, quando, estipular prazos. Bacana, E não conheço principalmente- essa ferramenta. WH. É a questão de quanto custa, tudo isso. Então, assim, é mais ou menos isso que você está falando, né? Fica algo mais assertivo e deixa mais amarrado ali. Fica bem mais claro, principalmente para a parte do operacional. Isso, perfeito. E Esse eu 5W acho é muito bom. também que quando você delega de uma forma
com cronogramazinho como esse que eu falei agora, Estipular prazos. isso, você consegue fazer com que as coisas saiam de forma mais eficaz. E aí tem a diferença, né, entre eficaz e eficiente. Então, eficaz é quando as coisas saem como o planejado, né? Só que assim, você vai pensar em custo, você vai pensar em como fazer aquilo da forma mais eficaz possível, no menor tempo possível ou com o menor recurso possível. E eficiente, ela vai ali dentro das normas, vai conseguir fazer, mas às vezes não vai ser com o melhor resultado. Vai passar do prazo, ou vai ser mais caro, né? E isso faz com que você tenha uma estrutura de negócio mais assertiva, mais redondinha, com menos perdas, até também com menos prejuízos, eu digo até emocional, porque é difícil acompanhar tantas pessoas ao mesmo tempo se você não tiver uma ferramenta dessa. Lá na empresa eu uso muito o diagrama de Gantt. Já ouviu falar, né? Olha que é tipo aí, uma linha outra do tempo, ferramenta. né? Bem Esse legal, né? podcast é fantástico. Fantástico, né? Agora, uma coisa que ela falou bem interessante, que você já vai pegar esse gancho aí, tenho certeza, é que, porque ela disse que quando ela delega alguma coisa, eu achei interessante isso, viu, galera? Quando ela delega alguma coisa, ela não larga, né? Não delargar, né? Porque a gente tem Já muita anotei aqui, já aprendi, viu? a gente tem muito essa ideia errada de que delegar é você passar a batata quente, a responsabilidade, E né? virar as costas já. E virar as costas. Mas, gente, isso aqui explodiu a mente agora, porque, tipo, a gente pensa que delegar é você jogar tudo pra pessoa e deixar lá, mas ela... Follow-up, né? acompanhamento. Ela ensina, ela acompanha e ela cobra, ela confere se tá sendo feito, É o né? correto. Então, E eu isso acho aí... que esse é o papel de todo bom líder. É estar ali disponível. Ó, onde é que eu posso te ajudar? Você vai fazer o operacional, você vai estar lá no chão de fábrica, mas como é que eu posso lhe ajudar se você tiver algum problema? Você tem que estar disponível. Porque aquele líder inacessível, ele não vai ser um bom líder. Não tem como, entendeu? Boa. Por isso que o WhatsApp fica na parede. Aí eu acho isso o máximo. É. Eu entrei lá na Estilo, tipo, WhatsApp de Wesley. Eu disse, eu não tenho coragem. Ai. Ainda. Mas eu acho eu bacana. acompanho a evolução da Marcela há um tempo. Evoluindo não somente a empresa, mas o que eu acho muito bacana, porque ela evoluiu a gestão. As pessoas acham que a evolução da empresa é ela crescer para 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 unidades. É trocar todos os equipamentos. Eu acompanho a Marcela e vejo o quanto ela evoluiu na gestão do negócio dela. Eu não sei se eu acompanho, mas eu não via, não sei se você divulgava, mas treinamento para a equipe. Logo quando eu lhe conheci, que eu comecei a acompanhar o Instagram, não tinha. Eu vejo que ela faz muito isso. Treinamento da equipe, uma coisa que eu vejo muita academia aí pequena fazendo, quando vai fazer o treinamento, por exemplo, é colocar todo mundo sentado no chão, brother. Não dá. Coloca todo colaborador sentado no chão, né? Você vai fazer uma reunião de liderança, tal, e coloca todo mundo sentado no chão. O que custa, um aluguel de cadeira deve ser R$35 com 20 cadeiras, R$60 com, sei lá, e aí você às vezes coloca ela para sentar no step. São pequenos detalhes que sabe o que é que eu digo? Por que não consegue fazer isso? Porque não entendeu ainda qual é a cultura da empresa. Tá sem cultura a empresa. Ou então Quais tá são os princípios, os valores da empresa. E isso começa pelo dono. Quando você tem a cultura e os valores alinhados com a tua empresa, você não coloca as pessoas para sentar no chão. Você não coloca. Começa a base da pirâmide aí. Trazendo essa reflexão, Marcelo, você já está formando novos líderes. Sim. Eu lá nas empresas, a gente tem seis gestores. O Evans é o 7º, se eu não me engano. São 7 pessoas, são 4 homens. Com Evans agora. Com Evans, 4 homens e... Não entrou Joyce, então são 4 mulheres, né? 4 mulheres. 4 mulheres. E a gente discute muito sobre a gestão e todos eles têm metas diária, semanal, e a gente apresenta no final de cada mês, numa reunião de 6 horas, 7 horas a reunião. Cada um apresenta seu relatório. Qual é o estado atual da empresa, os indicadores, os principais indicadores, tudo o que está dando certo, o que está dando errado, todos... Cara, a margem de lucro, todos eles têm acesso a isso. Eu não escondo isso de ninguém. O Marcos está aqui de prova. Você já viu a reunião que eu não escondo faturamento de ninguém. Mas, qual é o desafio, por exemplo, o teu time que está no operacional? Você disse que tem uma gerente hoje.
entender que aquela pessoa, ela tem autonomia. E aí você pode falar se existe, como é que existe, e como é que você faz essa autonomia com ela. Para que os liderados, quem está no operacional, entenda que a tomada de decisão dela é sua, Sim. é dos donos. Porque a gente passa de vez em quando, e passou hoje não mais, mas para as pessoas entenderem que existe gestores, coordenadores, Sim. que eles são sim pessoas de total confiança dos proprietários. Às vezes, eles são que estão mais lá junto deles. Mas tem colaboradores que às vezes olham assim, não, mas eu não vou obedecer. Não, mas quem é ele, né? Não sei se você passou por isso lá com o seu gerente. Mas acontece demais. E assim, eu digo, vou além. Dependendo, por exemplo, se Evans for professor lá da academia e você promove ele, nossa senhora. Tem pessoas que dizem, mas por quê que precisa de um coordenador? Nunca teve coordenador. Isso aconteceu com a minha gerente. Essa menina, Rafaela, que trabalha comigo, o que é que acontece? Ela saiu porque foi ajudar o pai, num negócio do pai. E uns 8 meses depois ela pediu para retornar. Só que eu não tinha mais cargo de recepção. E eu tava cansada já. Eu disse, cara, acho que ela tem potencial para eu treinar ela para ser uma gerente. Eu vou dizer, você aceita, você vai colar aqui em mim. Agora, amiguinha, tu vai trabalhar, viu? Porque eu vou tentar lhe ensinar tudo. Porque o meu propósito com a Rafaela era conseguir deixar ela pensar e agir como eu. Porque aí eu relaxaria. Hoje eu já consigo. No início houve esse questionamento, né? Uma das recepcionistas, mas por que vai ter uma gerente? Não tô entendendo. Precisa, precisa. Mas na verdade ela queria que fosse ela, né? Só que ela não tinha perfil para gerente. Sim. Então não ia dar certo. Só que depois ela entendeu, continuou com a gente, inclusive. Depois ela entendeu que era necessário e que ela não tinha perfil. Consegui mostrar isso a ela de uma forma mais lúdica, mas consegui. E esse desafio aí é um desafio bem latente. Só que Rafaela tem, no caso dela, né? Ela tem realmente um perfil de liderança muito bom. Então, ela parece um pouco comigo, mas ela é a pessoa do fazer. Então, ela age, né? E ela tem autonomia para agir. Ela tem poder. Se ela quiser demitir alguém, ela vai demitir alguém e tá tudo certo. Claro que a gente conversa, que é uma gestão que a gente sabe. E os colaboradores têm esse problema. Ai, mas fale para Marcela. Gente, foi Marcela que falou comigo sobre isso. Eu tô só meio que repassando, né? Eles não entendem algumas vezes. Hoje não mais. Hoje eu não tenho mais esse problema. Inclusive, eu fico muito feliz porque hoje os colaboradores procuram ela até para conversarem coisas pessoais, pedir ajuda, pedir, olha, vamos tentar dar ideias. Ela já é uma referência de liderança lá. Ela não tem mais só o poder de direito, é de fato mesmo. Quanto tempo, Marcela, que ela já tá fazendo essa liderança assim, né? Rafa foi recepcionista da gente por 1 ano e meio, mais ou menos. Saiu, passou 8 meses fora. Hoje ela tá há 2 anos no cargo de gerência. Demora, né, gente, a ter É uma construção. É uma construção. Tem uma maturação, tem uma maturação. Você não vai encontrar essa pessoa pronta por aí, não. Eu vejo muita gente, assim, falando, palestrando, dando curso. Olha, eu vou mudar, vou lhe ensinar a criar a sua cultura Em 7 em dias. 7 dias, tal. Cara, a cultura é construída dia a dia. E leva muito tempo. Levei muito tempo. Eu posso dizer que hoje eu tenho uma cultura forte na minha empresa. Depois de 8, 9, 10 anos gerindo, coordenando academias, acho que hoje eu posso dizer que eu tenho uma cultura forte. É uma bagagem, né? Que Então você vai... não é do dia pra noite que você vai construir, não é do dia pra noite. A gente tem o Di Stefano, que é um cara que prega muito o Leader Coach. Tem um livro chamado Leader Coach. Eu fiz um MBA na Estácio, que é Leader Coach. E ele traz um nível maturacional. O M1 integra a sua empresa. Ele tá ali de 0 a 6 meses, por exemplo. Ele tá de 0 a 6 meses na sua empresa, ele é um bebê. Você fica muito próximo dele. Você tá colado. Se não é você, é o dono, não é o coordenador. Se não é o coordenador, é alguém. Mas tem que ter alguém. Mas tem que ter alguém. Ele vai crescendo, ele passa pro M2, ele começa a integrar o teu time. A fase de integração aí. E aí, ele já começa, de alguma forma, a dar uma engateadazinha. Começa, sabe? Ele tá ali no anda, é um bebê, ele começa a dar os primeiros passinhos dele. Depois, ele passa para o M3. O M3, ele já ocupa. Então, ele já consegue. É tipo assim, ó, vai lá na padaria, compra 10 pães e volta. Só que tu fica olhando ele indo pra padaria e voltar. Já começa a criar uma identidade. Mas né? ele já consegue ir e voltar. E o M4, ele é o cara que já transmite a cultura da empresa. Ele já passa. Você consegue botar ele para fazer um processo seletivo, ele conversar com outra pessoa
para poder, cara, esse cara tem um perfil parecido com o nosso, o perfil do cargo e tal. Ele transmite essa cultura. E tem muita gente que acha que, olha o que eu tô trazendo, que liderar é porque eu liderei o grupo de escoteiro, nada contra o escoteiro, porque eu liderei o grupo no quartel, porque eu liderei o grupo de biloca da minha rua, eu era o cara que liderava todo mundo no jogo de mirim no meio da rua. E liderança, ela é estudo. Liderança você tem que estudar. Qual o perfil de liderança? E outra, eu só entendi o meu papel de líder quando eu entendi quem eu sou. Passa muito pelo autodesenvolvimento. Confiança. Autodesenvolvimento. Então, eu sou Wesley, casado com a Dani, pai da Maria Júlia, moro lá em Natal, não tenho nenhuma crença que me tire disso. Eu não tenho dúvida de quem eu sou, para onde eu quero ir. Quanto mais você tem crença, quanto mais você tem... Assim, eu não sei, eu tô em dúvida se eu quero casar, se eu quero ter filho, eu não sei se eu quero aquilo, eu não sei se eu quero morar naquele bairro. Quanto mais isso vai te gerando mais dúvidas. Quanto mais dúvida, menos autoconfiança você tem. Como é que você vai conseguir liderar? Você não sai do canto, né? Você não sai do canto. Então, minha religião é essa, mas na verdade a minha religião não é essa. O meu espiritual, então, o pilar espiritual, o que é o pilar espiritual? Então, começa a entender que eu preciso me alimentar, o meu espírito, independente de religião. Eu começo a entender da saúde, eu preciso ter minha saúde, meu pilar social, eu preciso ajudar o próximo, eu preciso compartilhar o que eu tenho. Quanto mais você tem autoconfiança, tende, não estou dizendo que é uma regra, fechar nada, a você ter mais sucesso como líder, como um bom líder. E essa liderança, eu vejo muito, mas muito, no meu pai, por exemplo. A gente procura muito, né? Pessoas fora, longe, como eu trouxe o Bernardinho e o John Maxwell, mas tem muitas vezes dentro de casa líderes, exemplos de liderança. Mesmo não tendo conhecimento, nosso pai e nossa mãe foram pessoas que nos lideraram. É verdade. Acorde cedo, arrume sua cama, vá pra parada no horário, faça sua bolsinha aí, organize sua bolsinha, começa a lavar uma louça. Criou uma cultura dentro de casa, Dentro né? de casa, Isso. é verdade. Eles têm parâmetros bem definidos, né? Isso. Uma vez, inclusive, Flávio Augusto da Silva, ele falou uma coisa bem interessante, porque perguntaram para ele, se te oferecesse uma proposta de corrupção, de propina, por exemplo, você aceitaria? O Flávio Augusto é um grande empresário, né? Ele disse assim, primeiramente, se alguém me oferecesse essa proposta, eu ia rever os meus conceitos. Porque Então, tem alguma coisa errada. ele Eu tô disse, porque comunicando algo errado. Se alguém teve a audácia de chegar para mim e oferecer isso, eu estou passando alguma ideia errada aqui sobre mim. Então, o parâmetro bem definido, ele mostra a sua firmeza. A gente começou falando hoje sobre firmeza, né? Sobre você ser firme também naquilo que você impõe, né? Naquilo que você leva, na cultura. E esse parâmetro bem definido, inclusive o contrário disso a gente vai dar justamente na incongruência. A gente vê muito pessoas incongruentes, pessoas que não vivem o que elas pregam, né? Pessoas que mudam, hoje ela tem uma decisão, amanhã ela tem outra diferente. Não estou falando de decisões específicas, mas da forma como você age para situações. E às vezes o teu liderado ele fica perdido nisso, porque ele não sabe, você é imprevisível, ele não sabe o que você vai... Como que você vai reagir, né? Ele se sente inseguro. E nem enxerga uma referência, né? Em você. Algo que ele possa espelhar, porque nem referência tem, né? A pessoa não tem a referência, entendeu? Então... E aí você escolhe. Eu vou liderar ou eu vou ser liderado? Você tem que entender. Só tem duas opções. Duas opções. Ou eu lidero ou eu vou ser liderado, cara. Você tem que ser... Se você for líder, você tem que ser um bom líder. Se você for um liderado, você tem que ser um bom liderado. Porque você tá nessa vida para prosperar. E só quem prospera são pessoas que não dão desculpa, vão lá e fazem. Fazem as coisas acontecerem. Eu vou fazer, estou propondo aqui o podcast, eu vou fazer um bom podcast, eu vou me dedicar a esse projeto. Então, às vezes a gente tem muito problema com colaboradores, com liderado, porque os caras às vezes, paga pouco, trabalho pouco. Né? A alma de escravo. Paga pouco, trabalho pouco, né? Aí eu falei, como é que alguém vai olhar pra você aí e vai tirar você daí pra algo melhor se você toda hora diz que trabalha pouco ou trabalha meia boca porque paga pouco? É verdade. Ninguém vai olhar pra você, amigo, é o contrário. E aí eu vou trazer pra mesa o seguinte, como é que eu descubro um líder? Quais são as características do perfil? Como é que eu vou inspirar as pessoas pra ser líder? Como? Como é que eu inspiro isso? Como é que eu vou em busca disso? Como é que eu descubro um novo talento? Eu gosto muito de botar o pessoal, a turma, e isso desde
da Carbofit lá, quando eu tava como coordenador, que é, se você quer ver se uma pessoa realmente é boa, coloca ela no ruim, brother. Coloca no calor, bota se ela tem uma função, coloca no ruim. A gente tá muito acostumado a fazer no bom, tem que ter o ar-condicionado, porque não sei o quê, tem que ter cadeira boa, a cadeira boa, a ferramenta boa, que não sei o quê, acular esse meu irmão. Eu me lembro da época que, cara, não tem essa história não. Não tem essa história não. A gente tem que performar agora. Tem que fazer na raça. Na raça, é no ruim. Nas Quem quer dar um condições que jeito. tem lá Que tem. no momento. Isso eu falo em toda reunião. É. Gente, o ideal é massa. É outro. É mas outro. ele não existe. As empresas, o meu mentor fala muito, né, Sérgio? A empresa é uma eterna obra em construção. Não tem como, não vai estar redonda. Vai ter um negócio para ajeitar toda a vida. Vai ter uma pessoa para contratar, vai ter alguém para demitir. É um loop sem fim. Você nunca vai Não estar. vai ter. Né? Não existe estabilidade. Então, Não, isso não é aí eu trago o livro Antifrágil. muito bom esse livro. Que aí Esse livro é... não é mais, não é, Sensacional. acabou assim, caiu a história de resiliência. Não é resiliência Não não, tem. brother. É o cara ser antifrágil. Que é mesmo o cara cair, aí levanta, né? É. Aí o antifrágil ele traz ao contrário, né? Vamos dizer que tá ruim, continua ruim e continua performando. E ainda tira proveito disso, cara. Tá ruim, Fazer continua ruim, É. continua sem reclamar, vai. A resiliência é o cara que caiu, aí chora um pouquinho, vive o luto, levanta, vai de novo. Esse é o cara, acabou-se isso. A gente não tem que cair. A gente às vezes dá uma deslizada aqui, dá outra lá, vai indo e continua indo. É enxergar E a vai oportunidade em meio à dificuldade. Isso. É que eu, cara, Leva a pancada e diz, tá leve. eu Ou chamava, criar oportunidade, Sim, né? perfeito. eu olhava pro Marco e dizia, cara, o Marco não reclama, não pede que tem que comprar, não pede não sei o quê, não traga não sei o quê, muda isso aqui, porque não pedia nada, bro. Vamos fazer, vai lá e faz. A partir de agora tem que trocar isso aqui por isso aqui, vamos fazer isso aqui. Não, ele não falava assim, ei, hoje é sócio. Hoje tá na metodologia. Mas é isso que eu falo muito, essa mentalidade isso é muito do profissional da educação física, né? Pelo menos as minhas recepcionistas não são educadoras físicas, então não tenho esse problema com elas. Pode ser que não seja só do perfil do educador físico. Mas o que é que eu percebo, né? Até da base lá do estagiário mesmo, quando começa antes de ser o professor. Eles têm esse problema, eles não querem dar o melhor. Por que eu vou dar o melhor no salão se eu não estou recebendo para isso, se eu não estou dando personal? Eu digo, cara, como é Perfeito. que a pessoa vai lhe contratar se você está dando R$1 ali, 1/10 do que você podia dar? Você não está se mostrando, a pessoa vai contratar um profissional ruim, é sério, é inversamente proporcional, sabe? Aí eu digo, olha, vocês têm que mostrar o serviço de vocês para as pessoas poderem querer comprar. É a mesma coisa, eu queria um aumento, eu digo, eu dou o aumento, bota aluno. Mostra, é o contrário, você me mostra o serviço e eu digo, cara, vale a pena. Ainda pede aumento, né? E pede aumento. Ei, me deu um aumento aí. Eu falei, pra quem que tá dando mais? Não, o estagiário é um dos piores, entre aspas, vou dizer assim, porque ele tá lá dentro da sua empresa, tendo a oportunidade de aprender tudo na fonte, colocar uma camiseta lá bonitona, estagiário, e ter a ferramenta, ter o corpo humano para trabalhar, e eu ganho quanto? É a primeira pergunta. Tá com vaga de estágio. Paga quanto? Paga quanto? Esse São quantas horas? esse eu já nem, esse já sai da lista. Sim. Esse não vai. Você Porque tá- não é o que eu procuro, Você está sabe? oportunizando uma pessoa a entrar dentro da sua casa, que é a empresa, Isso. a ensinar toda a cultura, toda aquela aprendizado, às vezes a pessoa não tá nem aí. E a gente entende que tem empresa que de fato gosta de abusar do profissional, Sim. mas a pessoa preparada, ela não chega com esse tipo de defesa, né? Ela quer oportunidade. Ela quer a oportunidade. Aí, no processo, ela vai sentindo se aquilo ali... Realmente é o que ela buscava. Isso, exato. Mas é muito difícil uma pessoa muito boa, mesmo em empresas que têm esse perfil de sugar muito funcionário, ele não se destacar. É muito difícil. É difícil, é verdade. muito difícil. É porque as pessoas estão acostumadas a dar sempre menos. Eu só pago pra isso não. Ah, é verdade. Eu só pago pra tirar essa célula daqui e botar aqui. Então eu só faço isso. E vai fazer isso pra sempre. Eu digo direto em reunião. Eu digo, vocês vão morrer sendo profissional de salão. Porque vocês não dão o melhor ali pra conseguir o personal, pra até sair daqui, ficar só com o personal. Que eu acho que é o objetivo da maioria dos educadores físicos. Pelo menos era pra ser, né? Uhum. Porque ele pode até ter o fixo lá de ficar com a gente pra conseguir ser a vitrine e tal. Mas o ideal é que ele consiga levar o ticket dele pra trabalhar menos, como todas as pessoas, né? Que ele não se vê como um empreendedor autônomo.
Então, eu dei um workshop agora sobre identidade de marca. Gente, é notório. O educador físico, ele quer ir para quê? Para coisas técnicas. Ele tem que entender que ele tá lidando com gente. No dia que ele entender de pessoas, ele vai ser o melhor educador físico, o mais contratado. Já passou por nós que ele era ruim tecnicamente, muito bom de comunicação. Ele é cheio de personal. Mas ele é muito ruim tecnicamente. Ele é formado, mas ele é ruim. Olha aí. As pessoas contratam porque ele trata bem, porque ele pergunta o nome, porque ele leva em casa, porque ele dá uma carona. É isso. Tá entendendo? É outra coisa. Eles não viraram essa chavinha não ainda. Entendendo? É. Felizmente. E eu digo que profissional de educação física que tá ganhando hoje menos de 10 mil reais, ele tá fazendo alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa estranha, tem que melhorar alguma coisa, precisa mudar. Olha aí, você que está uma dica, hein? ouvindo, Anota aí, hein? já tem um marcador aí, viu? Uma virada de chave. Já fica ligado. E Menos de 10 mil reais, ele tem alguma coisa que ele tá, como a Marcela falou. Ele tá olhando pro canto errado. Pro canto errado, tá fazendo. E outra coisa, rapidinho, outra coisa que eles fazem muito, eles focam nos boy. Eu digo boy porque é boy mesmo, assim. Os meninos de 15, 20 anos, eles não têm grana pra pagar o personal. Gente, vocês têm que... Isso, toda reunião eu falo. Vocês têm que focar em pessoas que tenham 40 a mais, porque essas pessoas já trabalham, essas pessoas já têm salário. São mais responsáveis. Elas podem pagar, elas vão ver importância, porque elas já começaram a sentir dor. Perfeito. Elas já começaram a ficar doentes. E aí você tá focando pro lado errado. Não olhem pra imagem pessoal, é uma coisa difícil. Então, isso eu tento trazer pra eles como um diferencial. Então, esse workshop, por exemplo, eu pretendo dar sempre. Até de forma aberta, para outras pessoas participarem também. Porque eu acho que a gente tem que ajudar o mercado a melhorar, né? Gerar Gerar demanda. demanda. Vai gerar aí a demanda. né? Aproveitando aqui falar em gerar demanda, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de dar o seu like, de seguir, de se inscrever no canal, de apertar aí no sininho para você acompanhar as novidades aqui do ZeladoCast, viu? Porque aqui só tem site bom, viu? Verdade, viu? E olha, esse aqui tá sendo um dos melhores podcasts aqui até agora. É o terceiro, né? É o terceiro. Mas tá sendo um dos melhores até agora, viu? Quem sabe o próximo seja melhor também, né? Vamos se esforçar para isso. Mas a Marcela tá trazendo uma aula incrível para todos nós. Tá chegando ao finzinho aí do nosso podcast, mas todo sábado tem episódio novo, 15 horas. Fica ligado aí já passou a mensagem para você. Aperta lá no sininho, se inscreve no canal. E no Spotify dá para seguir o ZeladoCast também, olha aí, né? e dá um likezinho lá, né? Playlist. E aí, gente, o que mais a gente pode estar explorando aqui da nossa querida Marcela? Uma dica, né, já que estamos se caminhando para o fim já, uma dica que você poderia dar sobre delegar mesmo, sobre como a empresa ela pode crescer delegando. Nós temos, inclusive eu conheço gestores de academias de bairro mesmo que eles têm muito medo de delegar. Eles têm medo de sair do operacional. A gente entende esse medo, né? Sim. Será que é medo de perder dinheiro, sair da operação? Não, às vezes boa a pergunta. forma como eles se sentem úteis. Tem isso também. Perfeito. Então, essa galera que tem medo, assim, que tem algum receio, o que é que você poderia dizer para esse pessoal, né? Para esses donos de academia? Para quem ainda pretende abrir a sua academia, né? E hoje tem esse medo. O que é que você poderia deixar de dica prática para essa galera? Eu vou dar duas contribuições. Nas consultorias, hoje eu faço consultorias para outras empresas de outros segmentos. E é uma dor muito constante, delegar. É assim, sempre. Eu não consigo delegar. Não tem ninguém. Primeiro, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Nós somos os gestores. A responsabilidade de tudo é nossa. Não tem profissional que preste. Tem. Tá em algum lugar. Você ainda não achou. Ou então tá na sua empresa, mas você não quer gastar o tempo de treinar ele. Perfeito. Porque hoje eu passo, pelo menos, é sério, 1 ano, a recepcionista tá pronta pra fazer, assim, pra eu jogar ela ali no... Eu tinha um coordenador que dizia que na segunda era o Armagedon, era assim. Era a pessoa subindo as escadas e as coisas Daniel caindo. na Copa dos Leões. Então, que era Francerles. Acho que você conheceu o Francerles? Consigo. Conheceu, né? E ele dizia isso, segunda é o Armagedon. Eu digo, pronto, depois de 1 ano dentro da empresa, assim, porque assim, eu faço cronograma de reuniões, então a gente tem ali umas 10 reuniões no ano, entre treinamentos e reuniões técnicas também, palestras, cursos. E quando essa pessoa tá pronta, eu consigo dizer assim, vai,
Eu não gosto de botar Perfeito. uma pessoa lá e dizer, vai, vamos ver o que é que dá, né? Então, esse ato de delegar, sair do operacional é uma dor que eu vejo em várias empresas, não só do segmento de fitness. Mas no segmento de fitness, eu vou dar a minha experiência, né? Vou contar aqui a minha experiência. Quando eu comecei com a academia, junto ao Nicolas, a gente arrendou a primeira academia, que é a Rendedores Esperança, e a gente ficou no operacional por 7 anos. Então, é recente a minha saída de lá. Mas por que passamos tanto tempo? Primeiro, a gente tinha um propósito, que era realmente entender muito do negócio, porque Nicolas era educador físico, mas ele não geria nada, né? Ele dava aula de coletiva. E eu sou contadora. Então, foi bom porque a gente uniu essa parte de burocracia, de gestão de números, com a parte de habilidade, né, técnica, do como o negócio funciona. E quando foi que a gente começou a crescer? Quando a gente saiu do operacional. Olha aí. Isso é uma coisa que vocês têm que perder. Isso é uma crença limitante que a gente tem, de certa forma. A gente, para crescer, a gente precisa contratar. Não dá para você e seu esposo abrir academia, fechar a academia e você crescer. Você vai ser um empresário. Você tá preso lá dentro da sua empresa, você não tem vida do próprio do negócio. próprio negócio. Você não tem vida, você fica emocionalmente destruído, porque é problema de professor, é problema de aluno, é problema da empresa, é problema na vida. Da vizinhança. Na vizinhança também. Então, quando a gente sai, pra mim, foi a minha virada de chave. Quando eu percebi, eu disse, gente, eu tenho que sair dessa recepção. Não tá dando certo. Isso aqui tá fazendo eu não crescer mais. Eu cheguei num platô e a gente tá só passando ano após ano e vivendo isso aqui. Sair do operacional. Como é que eu saí do operacional? Não é simplesmente, né, chegar e dizer assim, ei, hoje eu vou sair da recepção, vou botar qualquer pessoa. Eu treinei pessoas por mais ou menos aí 1 ano, minha saída foi lenta, e eu fui saindo e acompanhando. Hoje mesmo, eu consigo não ir nas academias, não é que eu não vou, mas eu consigo administrar a distância, e vou lá, acompanho, mas eu não tô no operacional, se uma recepcionista falta, eu não vou ficar na recepção, vai ter alguém que vai ficar. A gente tem uma pessoa volante que quando tem algum problema, ela cobre as outras. Isso é uma dica boa. Eu sei que não é toda empresa que vai conseguir fazer isso. É um coringa, né, ali. É um coringa, inclusive, essa pessoa, ela é contratada fixa, mas ela também tira as férias das recepcionistas, porque é uma dor constante. A recepcionista vai tirar férias, você fica assim, meu Deus do céu, que eu vou botar uma pessoa desconhecida aqui, né? Porque a gestão da sua empresa é ali. Então, ela tem acesso, como o Wesley, eu também compartilho números. Contato, né? É um cargo de confiança. A recepção é um cargo de confiança. Também, né? Então, essa parte eu faço muito... Preparei muito para poder sair. Eu não saí assim do nada. Não cheguei e disse. E Nicolas da mesma forma. A gente foi encontrando profissionais que conseguissem dar as aulas que ele dava, porque quando a gente sai do negócio, o cliente sente muito. Ele acha que a gente largou aquilo ali. Ai, fulano, Nicolas e Marcela não vem mais aqui. Ai, não veio hoje mais. Aí tem várias nuances. Então, isso tem que ser muito programado. Qual é a dica que eu dou? Treinem alguém. A gente, quando é gestor, a gente tem que treinar, né, pessoas para nos auxiliar. Para a gente pensar na nossa empresa e fazer com que ela cresça. Não tem como crescer estando ali, na função. Para mim, eu não vejo outra forma, a não ser contratando. Tem muita gente que acha, não vou contratar mais uma recepção. Gente, é venda. Se você contratar mais uma recepcionista, ela vai se pagar. Agora, você tem que acompanhar. Não é só contratar. E aí, com o tempo, você vai se desenvolvendo, vai criando repertório, vai fazendo curso, vai se autodesenvolvendo e vai dando certo. Boa. Né? Abrindo um parênteses aí, liderança, delegar, você disse que está empreendendo com seu marido. Desafio do casal tá empreendendo aí, um pouquinho aí pra gente finalmente. A gente compartilha, né, da mesma dinâmica. É desafiador. Também teve uma virada de chave. Num dado momento... Há muitos conflitos, são 2 pessoas diferentes, de formação diferente. Então, eu já tinha mais uma formação, eu tinha escritório de contabilidade, então eu já tinha uma empresa, eu já era autônoma. De certa forma, o educador físico é autônomo, porque ele é personal, ele tem que gerir aquilo ali também. Mas havia muitas discordâncias, né, de visão empresarial. O que é que eu fiz? A gente delimitou funções. Nicolas, você é responsável por toda a parte física, estrutural, manutenção. Eu posso interferir, dizer, olha, não faça, não. Posso, mas quem é que diz assim, vou fazer? É você. E eu vou ficar com toda a parte de gestão de pessoas, burocracia, estratégia, vendas, tudo comigo. Pode interferir? Pode, mas quem vai dizer assim, isso aqui quem vai fazer sou eu. Por quê?
quando a gente delimita esses espaços, a gente consegue fazer com que as coisas fluam e tira esse peso da responsabilidade. Porque muitas vezes, quando não tem, isso é como se fosse uma sociedade entre dois amigos, só que é um casal, né? Pra você não estar levando problema pra sua casa, para o seu quarto, né? Pra sua roda de conversa de amigos, o ideal é que você delimite. A gente faz, não é sempre que a gente consegue, né? Mas a gente faz um acordo. Chegou em casa, ninguém fala mais de academia. Porque Quem mora na senão... Como é que você faz, Wesley? Porque assim, isso Eu vou me interfere. mudar que é melhor. A gente consegue fazer isso na maioria das vezes e dizer, olha, isso não é hora de conversar sobre isso amanhã. E aí a gente criou uma tática muito boa, que é, a gente criou um horário na sexta-feira para conversar sobre academia. Diminuiu bastante todas essas conversas que iam existindo ao longo da semana. Guarda tudo, anota, sexta-feira a gente fala. Porque isso vai consumindo, né? O dia a dia a gente passa o dia falando, vivendo, e a academia abre de 5 da manhã e fecha 10 da noite. Então, assim, problema tem o dia todo, né? O dia todo. Então, o WhatsApp é o dia todo, o dia todo, o dia todo. Foi essa a tática. E existem esses desafios, mas eu acho que os combinados não saem caro. Mas é possível. É totalmente possível. A gente tá aí, ó, 12 anos. Olha aí. Eu e Dani também. E você também. Ou seja, a gente acha que não. Qual é o seu maior desafio com o Dani? Se eu for falar de A desafio. pergunta voltou É, agora. Voltei, é porque eu também tenho curiosidade, né? Tava nem preparando, mano. Joguei a bomba pra ela e Jogou de volta antes que estourasse, vai. ela jogou pra mim de volta. Olha, hoje eu não posso dizer que tem um desafio gigante. A gente deu muito certo porque ela cedeu muito. Eu já era profissional de educação física, já estava trabalhando. Dani passa pela recepção, como você diz, né? Ela foi recepcionista da Estilo. Ela sai da Riachuelo, do call center da Riachuelo, entra como recepcionista da Estilo. Então, tudo que acontece na academia passou por ela. E ela saiu da recepção para ir para o setor financeiro, burocrático, né? Administrativo. E eu digo que hoje Dani toca a empresa sozinha, Marcelo. Praticamente, né, Marco? Eu praticamente tenho muitos projetos fora. Não sei se você me acompanha, mas eu trabalho muito fora. Eu trabalho muito, tenho outros negócios fora. Eu trabalho muito ajudando o mercado, associação, conselho. Agora, mentorias com outros donos de academia. Agora tá surgindo outros projetos que breve eu vou estar divulgando para vocês. Cursos online. O Zelador virou uma empresa. O Zelador Cash virou uma empresa. Ficou grande. E aí, Dani hoje ela toca a empresa porque ela é uma pessoa mais madura. Dani tem 10 anos a mais do que o Zelador, do que o Wesley. É mesmo? 10 anos a mais. Rapaz. Então, ela foi meu ponto de equilíbrio. Assim, ela é uma pessoa madura, ela tinha mais experiência de vida. E ela praticamente é a pessoa que disse, você vai ser os meus freios. Eu não tenho uma conta da empresa no meu salário, né? Eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso a R$1. Tudo é na mão dela. Tudo é com ela. Então, acho que o maior desafio nosso hoje, eu posso dizer que é tentar levar a vida pessoal ao mesmo tempo que somos donos, proprietários de uma empresa, que é a mesma coisa que a sua. Só que hoje moramos dentro de uma academia, vivemos dentro da empresa. Tubarão, a gente tem uma casa lá, vivemos lá. E ela mergulhou, acho que ela cedeu mais, sabe? Ela mergulhou no projeto de cabeça. Ela é corajosa. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa do Zelador, né? E eu não teria coragem. Se Nicolas chamasse pra morar dentro da academia, você tá doido. Aí eu disse, ela disse, eu tô disposta, e eu sempre disse, a partir do momento que você disser não, vamos embora, e a gente para aqui, recua e vai morar. Agora ela vai ser mãe novamente, a gente tem outros projetos, aí eu acho que até o segundo semestre a gente vai estar saindo de lá, voltando pro nosso apartamento, para poder, mas foi um legado. Você perguntar ela se gostou, ela experiência disse, boa. Né? Ela virou um livro, né? Coloquei no livro, virou uma marca, virou um DNA. Eu casei, morei e criei meus filhos dentro da academia. Realmente viveu o propósito. Virou um case. Eu vivi isso. Foi assim, N problemas que você sabe que tem academia. Então, acordar de manhã e o aluno tá na porta da sua casa. E dormir, o aluno tá na porta da sua casa. Abrir a janela da cozinha, o aluno tá lá na porta da sua casa. Ele o colaborador. Bicho, uma coisa, é um desafio gigante. Mas, basicamente, foi isso. Gente, se caminhando pro final, agradecimentos finais. Marco, Evans, deixa a mensagem de vocês, as redes sociais de vocês. Agradecer a Marcela por mais uma vez. Esse bate-papo foi incrível, muito bom. Aprendi muito. Acredito que você que tá aí nos ouvindo,
deve ter anotado muitos insights, né? A gente trouxe aqui. Marcela venha mais vezes, né? Vamos convidar vem, mais pode vezes. me chamar. E fica atento aí. Todo sábado vai estar saindo aí um episódio novo pra você. Eu vou reassistir esse podcast, Eu vou. porque... Eu também, eu porque gostei. eu Eu vou vou pegar reassistir pra algumas dicas anotar aqui, algumas hein? coisas. Eu gostei. Foi muito bom. Então, Marcos Evans. Fecha aí, Marco, porque eu já falei demais. A cadeira da Bruna, Perguntei né? demais já. Manda um abraço pra Bruna aí, cara. Já mandei no começo, vou mandar de novo. Um abraço, Bruna, viu? Marco, manda um abraço pra Bruna aí. Bruninha, estamos aqui lhe aguardando. Faz falta. Bruna. No próximo, a Bruna vai estar no seu lugar, né? Quando eu certeza. vier de novo. Olha aí. Assim, foi realmente um episódio que nos edificou, de certa forma, né? Aprendemos mais ainda uns com os outros. E ficou claro algumas mensagens que vocês compartilharam aqui, principalmente a questão da empresa. Uma empresa sem cultura é uma empresa sem identidade alguma. Então, como é que eu vou cobrar o meu colaborador? Como é que eu vou tentar desenvolver ele se ele não se identifica com a minha empresa? Então, realmente fica claro, principalmente para você que está aí, que pensa em abrir a sua empresa, ou se já tem, pense nisso, onde é que você está errando. E muitas das vezes é no básico. É uma empresa Básico. sem ter a sua cultura, sem ter uma visão, uns valores estabelecidos realmente, e que fique claro isso para toda a equipe. E realmente foi um episódio que, assim como o Wesley falou, a gente estuda e acha que aprendeu, mas não sabe nada. Vai Mas ser estuda um menos- episódio que vai sempre assim, para rever, né, realmente, e colocar muita coisa em prática. Teve alguns muito bons insights aqui que aprendemos com Marcela, e que vem os próximos. Que vem os próximos. Perfeito. Marcela, sua mensagem final. Então, eu falo muito isso em várias reuniões, né? As pessoas, isso eu consegui ver aqui também, né? A gente se comunicar bem é um fator muito importante, porque o que o outro entende do que você fala, às vezes não é o que você disse, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa parte de comunicação, e aí passa por delegar, por liderar, e tudo volta para comunicar. Né? E eu gosto muito, eu vou encerrar com essa frase porque eu gosto muito de dizer isso, o óbvio não é óbvio, então a gente precisa dizer as coisas que têm que ser ditas, Perfeito. né? Na hora certa, tomar a decisão certa, mas o óbvio não é óbvio, às vezes é pra mim, mas não é pra ele, não é pra você. Perfeito. Né? Gente, para encerrar minha frase, ó, Leandro Carnal, conhecimento é igual a leite, fora da geladeira. Depois de 3 dias, azeda. Então, conhecimento você tem que estar buscando toda hora. E aqui no Zelador Cast você encontra uma Marcela da vida para estar levando conhecimento riquíssimo para vocês. Encontro o Evans, o Marco, a Bruna e o Zelador. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, ó. Curte, comenta, dá teu like aí, manda para a família, manda no grupo dos amigos. E ó, vamos gerar demanda para o mercado, vamos incentivar mais pessoas a fazer exercício físico, vamos criar novos projetos para poder atrair esse público. Obrigado e até a próxima.